Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu gostaria de trazer aqui um estudo bíblico sobre o texto de Isaías 43, verso 11. Vejam só, o texto em si diz o seguinte: Eu sou Yahvé, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, salvei e o fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós. Veja que coisa interessante. Alguns chegam a dizer aqui que Jesus é Yahvé, porque se ele não fosse, ele não poderia salvar a humanidade, visto que o texto de Isaías diz que fora de mim, ou seja, fora de Yahvé, não há Salvador. Alguns chegam ainda ao extremo, em uma outra linha de interpretação, em afirmar que na realidade não existe dois, só existe um. Ele é Pai, e depois ele foi Filho, e depois ele é Espírito. Essa interpretação que alguns têm, ela é precipitada, se nós olharmos direitinho, e ela não considera ali o contexto bíblico mais amplo. Vamos ver o seguinte, certo? Isaías 43 enfatiza que Yahvé é o único Deus verdadeiro e que toda salvação, seja ela espiritual ou temporal, procede exclusivamente dele. Isso não exclui a possibilidade de Deus usar representantes humanos como instrumentos de libertação. Isso nós podemos ver de uma forma muito clara em várias passagens bíblicas. Eu destaquei aqui algumas e gostaria de meditar aqui com os irmãos. Primeiro, Neemias 9, verso 27, diz o seguinte: Segundo a tua grande misericórdia, lhes destes libertadores, que os libertaram das mãos de seus adversários. Veja que coisa interessante. Essa palavra aqui, libertadores, ela na verdade é a mesma palavra que está lá como Salvador, em Isaías 43, 11. Então, libertadores e salvadores têm o mesmo significado, pois procede da mesma palavra hebraica. Tá? Nesse caso aqui de Neemias, os salvadores foram os juízes. Um outro texto que eu gostaria de trazer está em Juízes, capítulo 6, o verso 14, que diz o seguinte: E o Senhor olhou para ele e disse: Vai neste poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? Bem, aqui nós podemos ver a história de Gideão. Gideão ele é designado por Yahvé como libertador de Israel. Vejam que aqui ele traz a palavra salvarás, que é a mesma, como já falei anteriormente, como libertador. Um outro texto nós podemos encontrar em 2 Reis, capítulo 13, e o verso 5, que diz o seguinte: Yahvé deu um salvador a Israel e saíram da mão dos sírios. Veja que coisa, né? Então Yahvé lhe deu um salvador a Israel. Diz em 2 Reis 14, 27, que Jeroboão salvou Israel. Veja o que ele diz: E o Senhor não disse que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, mas salvou-lhes pela mão de Jeroboão, o filho de Joás. Então nós podemos entender perfeitamente que esse texto de 2 Reis esse Salvador refere-se a Jeroboão. Outro exemplo que nós podemos destacar é o rei Ciro, o rei da Pérsia. Ele foi considerado salvador e ungido por Deus. Esse exemplo ele é muito forte, porque esse Ciro, o rei da Pérsia, ele foi chamado por Deus de ungido. E assim ele foi designado para cumprir um propósito especial. Qual era esse propósito? Libertar os israelitas do cativeiro babilônico e assim reconstruir Jerusalém. Veja o que os textos nos diz. Isaías 45:1 diz: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater nações diante dele. Veja que aqui Ciro é chamado de ungido. Em Isaías 44:28 diz ainda: Que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Veja, ungido, pastor. E Esdras, capítulo 1, verso 1 e 2 nos diz: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém. Esses três textos aí é muito claro em mostrar que Ciro foi designado como ungido, foi designado como pastor, como libertador, como salvador do povo de Israel em Babilônia. Ora, esses textos declaram que Deus usou Ciro como um instrumento de sua salvação, mesmo ele sendo um rei gentil. Isso aqui, meus irmãos, reforça
Yahvé é a única fonte de salvação, ainda que opere por meio de outros, como nós vimos aí, Gideão e outros. Agora, e Jesus? Jesus é o nosso Salvador. Ele foi constituído por Deus. Esse é o mesmo princípio, ele se aplica também a Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo foi o Salvador do mundo. Enquanto que esses que nós falamos anteriormente, eles foram salvadores de Israel, salvadores de uma nação, o nosso Senhor é Salvador do mundo. Ele foi enviado por Deus para cumprir a promessa de redenção. Em 1 João 4,14 nos diz: o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. No livro de Lucas, nós podemos ler o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Ora, em Atos 5,31 é um outro texto que nos diz: Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador. E ainda em Atos 4,12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há um outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Todos esses textos, essas passagens bíblicas, mostram que a salvação promovida por Jesus é uma manifestação da obra de Deus o Pai. Jesus, ele não age independente de Deus, mas como um mediador constituído por ele. O texto de João 3,16 é muito claro. Aqui nós podemos ver também a promessa e o cumprimento da salvação em Jesus. Então, Jesus, ele é a concretização da promessa divina, conforme está revelado, por exemplo, em Isaías 49,6. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até os confins da terra. No livro de Lucas nos diz o seguinte: e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. E ainda em Atos 13:23 diz que da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. E nós não podemos esquecer de Simeão ao pegar a criança Jesus e dizer: pois já os meus olhos viram a tua salvação. Enfim, a mensagem central, meus irmãos, de Isaías 43:11, ela é clara: Yahvé é o único e verdadeiro Salvador. E toda salvação, seja ela espiritual ou material, tem origem exclusivamente nele. Contudo, a Bíblia, como nós vimos, ela demonstra que Deus, em sua soberania, escolhe trabalhar por meio de instrumentos humanos para realizar seu propósito. Exemplos disso nós vimos lá com Ciro, com Gideão e de uma forma suprema com o nosso Senhor. Tudo isso nos mostra que o plano de Deus envolve o envio de libertadores para cumprir sua obra de salvação. Jesus, o Filho de Deus, foi enviado como Salvador do mundo, revelando plenamente o amor e a misericórdia do Pai. A sua missão não é independente, mas em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Ele é o mediador pelo qual todos podem encontrar perdão, redenção e reconciliação com o Criador, como ele mesmo declarou: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Nós não podemos esquecer também que quando diz que Jesus é um mediador, ele não é um mediador apenas quando ele vem, mas sempre foi o mediador. Desde que entrou o pecado no mundo, o Filho é o mediador entre a humanidade e o Pai. A salvação promovida por Jesus glorifica quem? Glorifica Yahvé. Jesus diz isso lá em João 17. E mostra que Yahvé é a única fonte de redenção sem exigir a crença de uma trindade divina. Agora, eu gostaria de deixar aqui 3 perguntas para a nossa reflexão. Primeira, de que maneira o exemplo de Ciro, como instrumento de Deus, nos ajuda a compreender o papel de Jesus como Salvador do mundo? Como podemos aplicar o princípio de que toda salvação ou libertação vem de Deus em nossas vidas hoje? E terceira, o que a unidade entre o Pai e o Filho, destacada em João 14:11 e ainda quando Jesus diz: eu e o Pai somos um, nos ensina sobre como devemos refletir a vontade de Deus em nossas próprias ações. Diante desse estudo, eu pergunto: você está disposto a reconhecer Yahvé como a única fonte de salvação e aceitar Jesus como seu Filho, Salvador e enviado por Ele?
Não deixe para amanhã. Aceite hoje esse chamado e experimente essa paz que só Jesus pode dar. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.